Amém. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor esta noite? Amém, louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler do 18 ao 21. Livro de Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler do 18 ao 21. Pode ser que a minha versão aqui, ARC, esteja diferente da sua, mas ela será projetada ali no telão maravilhoso ali que foi adquirido pela igreja, né? Então, você vai poder acompanhar ali. Então, em Juízes capítulo 16, verso 18 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram, e a ela trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou ao homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarraram com 2 candeias de bronze, e andava ele moendo o moinho no cárcere. Amém. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua maravilhosa palavra, Senhor, que agora será ministrada. Peço ao Senhor que dá-me graça, unção, misericórdia, Senhor, para pregar essa mensagem, de modo que a tua palavra vai e produza o efeito no qual ela foi enviada a cada coração dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa, Senhor, abençoar a vida de cada um deles com esta palavra, Senhor, consolando, confortando, Senhor, e confrontando cada um deles em nome de Jesus. Peço também que o Senhor me guarde em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei o título a esta mensagem de forte por fora e fraco por dentro, né? Muitas vezes nós estamos assim, forte por fora, mas um caco por dentro, né? Foi o caso aqui de Sansão, um homem aqui, né, nazireu, forte, juiz de Israel. E ele vem nos trazer, queridos, essa mensagem, vem nos trazer uma mensagem de arrependimento, né? Uma mensagem de arrependimento, e mostrar para você o quanto Deus é misericordioso na nossa vida, através da vida de Sansão. Para contextualizar, para os irmãos terem uma noção aqui dessa época, quando Deus dá ordem a Josué para chegar na terra prometida, e Josué chegou e conquistou a terra prometida, ainda havia cananeus naquela terra. E ainda após Josué, mesmo assim, ainda tinha batalhas ali. Deus, ele levantava sobre as tribos ali os juízes. Os juízes eram umas espécies de prefeitos, de sacerdotes, de alguém que governava as tribos de Israel. E eles eram encarregados de conduzir o povo, né, nessa terra prometida, a conquistar aquilo que Deus lhes havia reservado. Então havia muitos cananeus naquela terra resistindo contra o povo de Deus. Então, durante esse período dos juízes, né, eles eram líderes, e basicamente a Bíblia nos relata que havia uma história triste em relação a esses juízes. Deus levantava juízes sobre Israel, e sempre que um juiz morria, outro assumia. Sempre era um juiz bom e um juiz mau. Então o juiz bom era uma bonança no meio do povo, mas o povo se desviava ali daquilo que estava acontecendo, e Deus levantava um juiz, e aquele juiz era mau, e o povo se arrependia e se voltava para Deus, e Deus levantava um juiz bom, e era um tempo de bonança, e assim ia de juiz em juiz, até que, né, chegou aqui a época de Sansão, né? Então Deus levantou, né, o último herói nacional ali para livrar o seu povo ali das mãos dos inimigos. Em Juízes capítulo 13, verso 2 ao 5, diz que aparece um anjo, né, do Senhor, a mãe ali de Sansão, e ele dá a mensagem. Ele fala assim: você é estéril e não tem filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho,
e é ele quem começará a salvar Israel dos filisteus, porquanto o menino será nazireu de Deus desde seu ventre. Então, ali cerca de 1000 anos antes de Cristo, ali nasce Sansão, ali descendente da tribo de Dan. E a Bíblia diz que ele era um homem muito forte, tinha uma força sobre-humana, ninguém conseguia segurar esse homem. Mas a função dele, do nazireu de Deus, era livrar o povo das mãos dos filisteus, cujo povo estava dominado há 40 anos debaixo desse jugo, devido à sua apostasia. Então, Sansão, ele era um nazireu de Deus. O que é nazireado, pastor? Era o nariz dele? Não, não era o nariz dele, não. Ele era separado por Deus. Tinha algumas proibições, né? Ele não podia ali beber álcool, ele não podia tocar em algo, um corpo morto, ele não podia passar a navalha sobre o seu cabelo, ele tinha que ter o cabelo comprido, né? Então nós vamos falar a história deste homem. Infelizmente, queridos, durante muito tempo, tem se pregado somente a parte ruim ali da trajetória de Sansão, e nós vamos falar dela aqui também, né? Não será só coisas boas ali, né? Ela tem sido mal compreendida, a história de Sansão. Por quê? Porque Sansão foi egoísta, Sansão pecou demais contra o Senhor, ele não fez aquilo que era para fazer, né? Então acabou comprometendo ali o reino de Deus. Mas ele não se destacou somente pelos seus erros, ou pela sua força física, mas ele também se destacou pelo seu arrependimento. Mesmo fazendo tantas coisas erradas, ele se destacou pelo seu arrependimento ali. E no final da sua vida ele consegue fazer uma grandiosa obra de Deus. Tanto, queridos, é verdade isso que eu estou falando, que está citado lá no livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 32 ao 34, como os heróis da fé. Sansão é citado como um herói da fé. Muita gente condena Sansão, mas ali na visão do escritor do livro de Hebreus, ele também foi um herói da fé. Então eu quero falar essa noite a você que, assim como Sansão, errou muito na vida, como eu, como você, como nós, erramos muito na nossa vida, né? Você que está fraco, você que se sente, sabe, muitas vezes desamparado, foi enfraquecendo durante a sua caminhada cristã, porque a caminhada cristã, vou contar um negócio para você, irmão, ela não é fácil, ela é uma caminhada de longa duração, ela é uma maratona, e não adianta você começar no gás, porque lá no meio do caminho você acaba cansando, e você precisa buscar forças no Senhor, para que você possa continuar essa caminhada. Então pode ser que você se enfraqueceu ao longo dessa caminhada, assim como Sansão, você tinha todo o vigor, né? Você tinha ali todas as suas forças, mas você acaba, determinado momento da sua vida, sendo pego de surpresa, por um luto, por uma situação, por um desemprego, por uma mudança, e aquilo enfraquece a sua mente, enfraquece o seu corpo, e aquilo te torna morno na fé. E a palavra de Deus, ela diz lá no livro de Apocalipse, que os mornos serão vomitados da boca de Deus. Então nós não podemos ser mornos na fé, nós temos que ser pessoas fervorosas, para que possamos estar sempre com Deus. Então a caminhada cristã, ela é feita de altos e baixos, né? Quem nunca cansou aqui de estar na caminhada cristã, mas pela fé está aqui assistindo o culto, está aqui firme com Deus. Tem hora que cansa, mas nós estamos firmes com Deus, né? Então o apóstolo Paulo até cita que ele combateu o bom combate. Sabe por quê, queridos? Porque esta tal caminhada, ela é um combate. Ela é um combate contra a sua carne. Você luta contra a sua carne todos os dias. Você luta ali para manter a sua família, você luta pelo seu sustento, você luta pelo seu casamento, pelo seu ministério, pelo seu espírito. É luta, luta, luta em cima de luta. Aí você acha que é pouco, a Bíblia ainda fala assim, e ainda tem o inimigo das nossas vidas, o diabo. Nós temos um combate espiritual ali, quase que diário ali, contra as nossas inclinações, as nossas forças ali, contra as forças das trevas. E tem vezes, queridos, que nós caímos em sedução, em acusação, na opressão maligna, que tenta contra a nossa vida dia e noite. E a saída para isso nós vamos ver aqui através da vida de Sansão. E não obstante, ainda tem o pecado que nós lutamos também. Então essa mensagem é para você que está atravessando por isso.
Eu acredito que não são poucos de nós, inclusive a mim, que está atravessando um momento de luta. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: o que eu devo fazer quando eu não sei o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer, pastor? Isso vai ser respondido através dessa mensagem aqui. Essa mensagem é para você que está esgotado espiritualmente, que está com estresse físico, cansado, deprimido, está com vontade de sumir, sabe? No Salmo 32, o salmista diz assim: o meu vigor se tornou em sequidão. Até o salmista, querido, se cansou. E cansa mesmo, nós somos homens. Esse sentimento, ele chegou à vida de muitos homens de Deus. Até mesmo Jesus, em determinado momento, ele chega e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E essa mesma oração que nós temos que fazer todos os dias. O cálice é pesado, a luta é perene, é forte, é diária, mas nós temos que estar firmes com Cristo todos os dias. Atingiu a vida de Elias, Elias desejou a morte. Atingiu a vida de Davi, por várias vezes Davi se sentiu desamparado, você pode ver nos seus salmos. Atingiu a vida de Sansão. Jonas, foi o profeta fujão, ele foi lá para o outro lado porque ele também estava desanimado. Jeremias, o profeta chorão. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus foram afetados por algo assim. E se você está assim, não se sinta culpado, porque hoje Deus ele vai mandar um alimento para que você possa sair daqui fortalecido, sabe? Essa mensagem não é para te jogar mais para baixo, e nem para você sair daqui falando que você é um coitadinho, mas Deus ele vai te dar força hoje aqui, você vai sair daqui fortalecido. A palavra de Deus nos diz também, não erreis, de Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. E aqui que eu começo a ministração. Eu vou começar primeiro com aquilo que Sansão errou, porque tem que ser dito, a Bíblia não esconde e nós temos que falar. Quais que foram, pastor, aquilo que levou Sansão a estar numa situação de desânimo, numa situação onde que ele acabou perdendo a unção de Deus? A primeira delas, queridos, foi o individualismo. Cuidado com o individualismo. Repare que Sansão, ele quase sempre estava sozinho. As batalhas dele quase sempre eram sozinho. Ele decidia para onde ele ia sozinho, ele decidia o que ele fazia sozinho, ele lutava sozinho, ele escolhia as coisas sozinho, ele descia para outras terras, escolhia as mulheres sozinho, ele não consultava ninguém. E muitas vezes isso pode nos derrubar na nossa vida, sabe? Porque o reino de Deus fala: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, a sabedoria na multidão de conselhos. E às vezes você está ali no auge da sua vida, no auge da sua juventude, você fala: não, eu não vou consultar ninguém não, pastor, eu sou forte, eu sou trabalhador, eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quero, eu sou adulto. Vai nessa que você vai chegar longe, sabe? Sansão ele foi enfraquecendo, até chegar onde você vai ver. Outro aqui que ele cometeu ali, ele tinha muito talento, ele era um homem fortíssimo, ninguém conseguia vencê-lo, mas tinha pouco caráter, sabe? A fragilidade do caráter de Sansão acabou derrubando o peso do seu talento. Às vezes você é uma pessoa talentosa, você é um músico excelente, você é um pregador excelente, você é um marceneiro excelente, você é um profissional excelente, mas se você não tiver caráter, isso daí vai te colocar para baixo, isso daí vai te levar para a depressão, sabe? Ele vencia leões, ele rasgou o leão no meio, mas perdia para os desejos da carne dele. Ele vencia exércitos, matou lá mais de 1000 homens com uma queixada de jumento, mas foi vencido pelo pecado da sua carne, sabe? O caráter, quer dizer, é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. E eu pergunto para você: o que você tem feito quando ninguém está olhando? Aqui na igreja, todo mundo é santo, todo mundo é maravilhoso, Todos são, só falta a auréola aqui do anjo, aqui em vocês, E em mim também, Quando eu falo vocês, eu também estou incluso. Mas e em casa? E no serviço? Em outros lugares? O que nós temos feito? Nós temos que ter caráter em todos os lugares. Sansão, ele pecou no caráter. Outro ponto aqui,
as 3 descidas de Sansão. Que 3 descidas? Eu estava dançando? Não, não é isso não. Primeiro, Sansão, queridos, ele não caiu de uma vez. O que eu quero falar para vocês é que nós não caímos de uma vez. Você vai e peca e não acontece nada. Aí você vai e peca e não acontece nada de novo. Aí você fala assim, não aconteceu nada, vou soltar a franga, vou pecar, né? Porque está liberado aqui, né, pastor? Então, Sansão, a primeira vez aqui, a Bíblia diz que ele desceu até um lugar chamado Tima, e ele foi lá e conheceu uma mulher filisteia. E acabou não dando certo, né? E você sabe que o povo judeu não podia ter contato com outros povos, mas parece que Sansão, ele queria aquilo que era pecado, aquilo que não podia. Então ele foi lá e teve com essa mulher filisteia. Depois ele desceu de novo para a cidade de Gaza, e lá em Gaza ele teve relações com uma prostituta. Olha só, o nazireu de Deus fazendo isso, né? E depois a sua terceira descida, ele desceu a uma cidade chamada Soreque, aonde ele conheceu quem? Dalila. Na terceira tentativa, ele virou escravo. Então, a lição que fica aqui, queridos, cuidado onde você está descendo, sabe? Deus, ele tem desejo de te colocar em lugares altos, em lugares de honra, mas cuidado aonde você está descendo, cuidado aonde que você está frequentando e pecando contra Deus e não está acontecendo nada. Pode ser que isso daí seja a sua ruína. Outro ponto, né? Ele comeu o mel na carcaça do leão. A palavra diz que ele encontrou o leão, rasgou o leão no meio, e depois quando ele passou de volta, ele encontrou aquele mesmo leão, havia ali um favo de abelhas ali, de mel, e ele tocou no leão morto. E o que eu falei no começo que o nazireu não podia fazer? Não podia tocar em nada morto. Ele foi lá, tocou no leão morto, comeu o mel do leão morto e ainda deu para a sua família. Então, né, como nazireu, isso era proibido. O mel era docinho, o mel é doce, é gostoso, queridos, mas a origem daquele mel era algo podre. Então, sabe, cuidado para você não ficar adoçando o seu paladar e matando a sua comunhão com Deus. A vida aí fora é docinha, é legal, é só um golinho, pastor, é só um tirinho, pastor, não, é só uma saidinha, pastor, é legal, né? O mel é docinho, mas cuidado para não perder a sua comunhão com Deus, sabe? Você, assim como Sansão, é separado de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. E Deus não compactua com aquilo que não é santo. Deus não negocia com o pecado, não tem conversa. Pecou, vai colher. E Sansão colheu muito. Olha só, também outra coisa interessante aqui. Para de procurar aquilo que Deus te ajudou a matar. Eu falei do leão para você aqui, ele passou, matou o leão e foi embora, depois ele voltou lá onde estava o leão, né? Então ele saiu do caminho e voltou lá para o leão morto. Tem muita gente, queridos, abandonando o ministério, abandonando família, porque está querendo voltar ao passado, sabe? Não, mas é o meu ex lá, pastor, eu tenho que voltar. Meu irmão, Deus já te livrou daquele trabalho, Deus já te livrou, pastor, daquela sociedade maldita lá, que quase acaba com a vida lá, o senhor lembra? Quase, né? Quase que faz desistir de tudo. Deus já te livrou de... Aí vem a oportunidade de voltar. Isso aqui não, eu quero voltar. Eu quero voltar ao passado. Se Deus te tirou, não volte, irmão. Siga em frente, siga os caminhos do Senhor. Ainda que isso dói no seu coração, continua fazendo, porque Deus, ele não tem o desejo que você volte a tocar naquilo que já está morto, que Ele já matou na sua vida. Ele quer que você siga adiante, tá? Não fica vivendo de passado. Também Sansão aqui, ó, os caprichos de Sansão vinham em primeiro lugar. Sansão era, né, o pastor fala aqui, prepotente, arrogante, tudo dele, as guerras de Sansão, pode ver, quase todas elas eram pessoais. Ele foi lá, aí pegaram a mulher dele, deram para outro homem, ele foi lá, queimou as raposas lá, queimou a plantação lá, deu uma briga isso aí, que ele fechou um pau lá, mas por quê? Era coisa pessoal dele, né? Tudo girava em cima do eu quero. E às vezes a nossa vida é assim também. Ah, pastor, eu não vou para a igreja porque eu não quero.
Ah, não, faz isso aqui no ministério. Não, não vou fazer porque eu não quero também, sabe? Porque eu faço as coisas que eu quero, eu sou livre. Você é livre, mas você está debaixo ali da mão do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem governa a sua vida. Caso você não saiba, você sem Deus não é nada. Deus sem você, Ele continua sendo Deus, tá? Então você precisa sim da mão de Deus, né? Quando o eu governa, o propósito de Deus fica em segundo lugar. E a Bíblia diz, né, que as coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar. Mateus 6,33, busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Você fica buscando estas coisas, você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Por isso que a sua vida não vai para frente. Pastor, eu estou 20 anos na igreja, nada mudou. Aí eu faço uma pergunta para você: o que você fez diferente? Se você não fez nada diferente, vai ficar mais 20 sem mudar. Mude de vida, irmão, se arrependa. Outro aqui interessante, ó, o Espírito Santo impele Sansão. Olha, isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui é o plot twist aqui. Agora nós vamos virar aqui a chave. O Espírito Santo impele Sansão. O Espírito, queridos, nunca empurrou Sansão para baixo. Tudo que Sansão fez, que prejudicou, que levou ele ali a cair nas mãos dos filisteus, foram todas decisões deles. E eu pergunto a vocês, que decisões vocês têm tomado? Vocês têm tomado decisões que vão te aproximar de Deus, ou você tem tomado decisões que vão te afastar de Deus? Quais que são as suas decisões? Ah, não, pastor, eu sou em cima do muro. Então sinto te dizer que em cima do muro pertence ao diabo. Então, ou você está com Deus, ou você é inimigo de Deus, tá? Então, ele sempre ali impulsionou Sansão para frente, e a Bíblia nos mostra isso. Você olha lá no capítulo 13, verso 25 de Juízes, vai dizer assim, coloca por favor aí, Vivi, ó, vai dizer que o Espírito, ele impulsionava a Sansão, olha lá, ó, e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorais e tal. Quando o Espírito de Deus impeliu Sansão para este lugar, o que aconteceu lá no verso 14:6, 14:19 e 15:14? O Espírito do Senhor se apossou dele, ele matou aquele leão, rasgou o leão, pegou na boca assim, rasgou que nem um trapo velho assim, matou o leão, numa tacada só. No 14:19, o Espírito do Senhor se apossou dele, ele desceu a Ascalon, e ele rebentou com aquela população. Em 15:14, o Espírito do Senhor se apoderou dele poderosamente, quando ele foi lá e derrubou aqueles portões e tudo mais lá. Então, o Espírito Santo, ele nos impele sempre para o bem, sempre para você fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E hoje o Espírito Santo, através dessa mensagem, ele está te impelindo. Pastor, mas para de falar impelindo. Mas impelindo é assim, queridos, impelindo, ele está te induzindo, ele está fazendo você fazer a coisa certa. Ele nunca vai te obrigar, mas ele vai te impelir, ele vai falar com você, falar, faz isso que é certo. Então, Sansão, né, Sansão foi no poder, mas não permaneceu na obediência. Foi um homem que tinha todo o poder do Espírito Santo com ele, o Espírito estava nele, mas por causa da sua desobediência, ele perdeu o Espírito do poder que havia nele. E todos nós temos esse mesmo Espírito. Você sabia que o Espírito Santo que estava em Sansão está em mim, está em você? Se aprouver a Deus que você tem a força de Sansão, você pode ser tão forte quanto ele. Você pode fazer tantas coisas quanto tantos homens de Deus que foram ali apoderados pelo Espírito Santo e fizeram milagres, fizeram maravilhas, porque o próprio Deus habitou nele. Então, queridos, eu queria falar agora da força de Sansão após ela ser retirada. Nós falamos ali, tudo que ele fez ali que causou, né, a falta de força nele. E ele começou a perdendo a sua força aos poucos. Primeiro ele começou a perder a sua força física. A palavra lá em 16:19 diz, então ela o fez dormir sobre seus joelhos, e chamou um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-lhe dele a sua força. Olha, queridos,
Ele começou devagar, ele começou fazendo a vontade dele, fazendo o que ele quer, indo para onde ele quer, e o eu dele falava mais forte, e ele não fazia aquilo que Deus destinou para ele fazer, porque ele foi levantado juiz para livrar Israel, assim como Deus nos levantou como representantes do reino de Deus, para pregar a palavra de Deus, para levar o evangelho de Deus, para falar o quanto que Deus é maravilhoso, e nós ficamos aí exaltando homens, exaltando coisas, exaltando casas, querendo carros, querendo riqueza. Deus não te fez para isso, Deus te fez como embaixador de Cristo, e se você não fizer isso, você pode perder o Espírito que habita em você. Então nenhum filisteu conseguiu derrubar Sansão, mas ele caiu no colo de Dalila, e ali, o homem que era imbatível foi abatido, o homem que era forte se tornou fraco. Por quê? Porque Sansão não seguiu o seu voto. E eu pergunto, você tem seguido o seu voto com Deus? Qual é o seu voto com Deus? Sabe, não é muito difícil o nosso voto com Deus não, queridos. É crer no Senhor Jesus Cristo e cumprir tudo aquilo que Ele nos mandou. E muitas vezes nós pecamos contra Ele. Ele já pagou pelos nossos pecados. A palavra diz que Ele desceu do céu como homem, e Ele era 100% homem e 100% Deus, e aprove a Deus que Jesus fosse o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E estando aqui nesse mundo, Ele foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. Jesus cumpriu totalmente a sua missão, e tudo que nós temos que fazer para ser chamado filhos de Deus é crer e aceitar em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Só que essa ordem é primeiro como Senhor e depois como Salvador. Todo mundo quer como Salvador, mas ninguém quer como Senhor. Então crê em Jesus como Senhor. Então aquele que era imbatível foi abatido. A força que Sansão tinha vinha de Deus e do seu voto com Deus. Enquanto ele mantivesse o voto, ele mantinha a força. E hoje nós temos um voto, e todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, repito, nessa ordem, há dentro de ti uma força maior do que você pode imaginar, que é o Espírito Santo de Deus, sabe? Às vezes você está num lugar e você não entende, alguém fala, eu não sei o que você tem, mas tem um negócio em você que eu quero ter isso daí, e isso daí que eles estão falando é o Deus que habita em você. Tem gente que te admira, mas não sabe por quê, mas nós sabemos por quê, quem nós temos crido. Então Sansão, ele fazia pouco caso daquilo que vinha de Deus, ele saía do caminho, ele ia ver o leão que ele tinha matado, ele foi buscar doçura na podridão, nós falamos aqui, deu para a sua família comer, envolveu a sua família. Toda vez que nós pecamos contra Deus, queridos, nós envolvemos aqueles da nossa casa, aqueles que não têm culpa, os nossos filhos, os nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges. A palavra fala que Deus visitará a maldade dos pais nos filhos, da terceira à quarta geração. E você peca, e você acha que você está prejudicando só você mesmo? Não, você está prejudicando a sua família. Ele pegou aquela coisa ali que era de um cadáver e deu para a família dele. Então a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e tem crente buscando doçura no mundo, tem crente falando assim, pastor, é curiosidade, eu vou lá só ver e eu já volto. Só que você acha que o mundo é bobo? O mundo faz que nem pescaria, ele joga uma isca lá para você, aí ele deixa você morder uma vez, morder duas, morder três, daqui a pouco ele vem e te fisga, ele puxa o anzol, já era, você está no mundo. Pastor, eu vou arrumar um namorado que não é crente, mas é evangelístico, eu vou namorar e vou trazer ele para a igreja, ou vice-versa, ou o varão vai arrumar a namorada do mundo. Cuidado que isso daí pode ser uma armadilha do diabo na sua vida, viu? Faz a pessoa virar crente primeiro, depois você traz para a igreja, tá? Não cai nessa aí não. Então ele fazia pouco caso ali, das coisas de Deus. Será que nós temos feito pouco caso das coisas de Deus? Será que nós temos sido como Sansão? A palavra do Senhor em Salmos 28, 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer, com o meu canto o louvarei.
O nosso coração tem que estar nas coisas de Deus. A nossa esperança tem que estar no Senhor que fez o céu e a terra. O mundo não tem nada para nos oferecer. Eu gosto muito do exemplo que o pastor Rubens dá, dele da Débora, que ele falou assim, ele estava voltando do mundo, ele falou assim, não vai para lá não, que lá está feio o negócio, né? Não vai não, que está feio. Queridos, está feio o negócio aí, né? Vocês viram a notícia aí lá em Brasília, lá o técnico de enfermagem que matou as pessoas com a injeção lá de desinfetante lá, só por maldade mesmo, só que de Satanás está solta. Você vai querer ir para esse mundo aí, queridos? Não vai não, fica com Jesus, que Jesus é muito melhor. Então ele perdeu ali a sua força física também, né? Ao se envolver com uma mulher que não era para ele se envolver, não era mulher para ele se envolver. Uma mulher estrangeira ali que causou a destruição da vida dele. Ele ainda mentiu para ela por 3 vezes, ele falou, se vocês amarrarem, né, com 7 vergas firmes lá, e o galho estiver seco, eu vou enfraquecer, e não enfraqueceu, escapou da primeira vez. Aí falou, se vocês me amarrarem com cordas novas, lá eu vou enfraquecer e vocês conseguem me pegar, e enganou a mulher de novo. Aí falou, não, se você tecer 7 tranças da minha cabeça, né, com os cabelos lisos de teia, e fixar a estaca, vocês vão me pegar. E enganou a mulher de novo. E muitas vezes nós fazemos isso. Não, eu vou enganar o mundo, eu sou mais esperto, eu sou crente. E você acha que está enganando o mundo. Só que na 4ª vez aqui, queridos, ele caiu, porque ele foi pressionado, ele se envolveu cada vez mais com o mundo, e o mundo apelou para o lado emocional dele, ele foi e falou a verdade, e ele caiu no colo de Dalila. Então, queridos, ele caiu, e caiu bonito. Não pense que porque nada aconteceu da primeira vez que você pecou, não vai acontecer nunca, sabe? É como se fosse um cartão de crédito, você não vai pagar agora, mas uma hora a fatura vai chegar, e ela vai chegar com juros, e a fatura da Mastercard, que é o mais caro, e você vai pagar muito mais caro. Então, toma cuidado com o pecado aí, para de pecar, pelo amor de Deus, cuidado com a isca de Satanás, né? Satanás, ele sempre vai te tentar, ele sempre vai procurar uma brecha na sua vida, e pode crer, queridos, que se você der uma brecha, ele entra, ele te humilha, e ele te arrebenta, ele acaba com a sua vida. Então essa foi a fraqueza física ali de Sansão. A fraqueza física dele era mulheres, era prostituição, era o seu próprio prazer, fraqueza física dele, e acabou derrubando ele. E a fraqueza espiritual, pastor, versículo 20, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou ele do seu sono e disse, sararei ainda dessa vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Você sabe se o Senhor ainda está em você? Você sabe se o Senhor ainda não se retirou da sua vida? Então nós temos que tomar muito cuidado. Você pode estar sem força, você pode estar sem força para estimular o seu coração a orar, você pode estar sem vontade de orar, de jejuar, de buscar a palavra de Deus, né? As suas orações se tornaram em sequidão, são palavras repetidas. Você está pior do que uma denominação aí que ora um monte de repetido, assim, com as bolinhas assim, que você vai orando repetido assim. Eu já era disso aí, sabe? Vai repetindo, orações repetitivas, vãs, secas, coração mais seco do que palha, sabe? Fraco espiritualmente, não consegue mortificar a própria carne. E o inimigo das nossas almas, ele não vai respeitar a sua angústia, ele não vai respeitar o seu ministério. Não, diabo, eu estou cansado, dá um tempo nada, eu vou te arrebentar. Não, mas eu sou pastor, pior ainda, e que eu vou querer te arrebentar mais ainda, sabe? Ele não teme, ele não respeita ninguém, não respeita nada, mas uma coisa ele é obrigado a respeitar, aí que pega para ele, chama-se renúncia. Ele não respeita cargo, ele não respeita, o Duque gosta, né? Não respeita o homem do sapatinho, eu não respeito eu tirar o terno e rodar aqui, e falar que o poder está aqui, Deus, e chupa a balabanda, a Rita vai lá para trás, não, eu não respeito nada disso não, mas uma coisa, o diabo é obrigado a respeitar, e chama-se renúncia. Toda vez que você renuncia ao pecado,
Ele é obrigado a te respeitar. Pastor, mas eu sou estudado, eu tenho diploma, eu sou mestrado, doutorado, pós-doutorado, PUC, USP, UFRJ, não sei o que, Harvard. O diabo está nem ligando para isso daí. Isso aí para ele é porcaria. Ele não está nem aí, ele vai invadir sua vida do mesmo jeito. Mas ele respeita quem renuncia o pecado. Sabe por que ele respeita? Porque ele não pode tocar em você. Não é porque você é um ungidão de Deus, não. É porque quando você não busca o pecado, quando você procura se livrar do pecado, o Espírito de Deus está em você. E quando o Espírito de Deus está aqui, ó, ele bate em retirada, ele não chega nem perto. Olha para a vida de José. José ali vendido, jogado no poço, chegou na casa de Potifar. Tudo que ele fazia dava certo. A Bíblia diz, eu falei na quarta-feira lá no Novo Tempo, a Bíblia diz... tudo que ele fazia dava certo, porque o Senhor era com ele. Olha que maravilha, o Senhor estava dentro dele. Aí você olha para a vida de Daniel. Daniel levado lá para a Babilônia, ainda jovem, resolveu não comer dos manjares do rei, orava todos os dias, não esqueceu do Senhor. Ele tinha os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também não se curvaram naquela estátua de Nabucodonosor. E Deus os honrou tremendamente. Por quê, queridos? Porque eles renunciaram àquilo que não era de Deus. Davi, como não falar de Davi? Davi foi um homem que pecou sim, olha lá o Salmo 51, mas ele foi homem para chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu pequei, somente eu pequei contra ti. Ele não fez como Adão, que acusou a mulher, ele não fez como outros reis que tiraram o corpo fora. Ele foi um homem sincero diante de Deus. Ele renunciou, ele confessou o pecado diante de Deus. E olha que Davi foi o maior rei de Israel. Então Sansão, que diz assim como nós, às vezes nós nos acostumamos com o pecado, sabe? Não tem jeito, pastor, é assim mesmo. O mundo jaz do maligno, está tudo certo, né? Ai, como é que é esse mundo? Não, queridos, resista, lute contra o pecado, busque santificação diante de Deus, sabe? Porque nós não podemos recuar de forma nenhuma. Olha lá para a vida de Mateus, o escritor do evangelho de Mateus. Ele era um cobrador de impostos. Jesus passou lá e falou: vem. E ele largou tudo e foi. Ele foi um grande homem ali no evangelho de Cristo. Sabe, às vezes a fraqueza espiritual nos leva a perder o domínio próprio, o domínio do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Se você não tem o fruto do Espírito, você fica abatido, você fica carnal, você fica desequilibrado, ansioso. Tem gente que está ansioso para ir embora. Calma aí que tem mais 10 minutinhos, você vai me aguentar mais 10 minutinhos, daqui a pouco você vai poder ir embora, eu ainda vou te abençoar para você ir embora. Você está muito carnal, pastor, eu vou perder a novela, eu vou perder lá o Globo Repórter, nem sei se tem mais isso aí. Calma, irmão, para de ficar ansioso, não andeis ansiosos com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer. Se Deus cuida da ave do campo que não semeia, Ele vai cuidar de você também, sabe? Para de ficar ansioso. Olha que a palavra de Deus, ela fala: mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com Ele. Está lá 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor, quantos querem se unir ao Senhor essa noite? Você é um espírito só com Ele. Em 1 Tessalonicenses 5:19, não extinguais o Espírito Santo. De que forma que nós extinguimos o Espírito Santo, pastor? Nós expulsamos ele da nossa vida quando nós trazemos o pecado, porque Deus, ele não compactua com o pecado. Ou você está com o pecado, ou você está com o Espírito Santo. Não, mas eu posso perdoar, Deus vai me perdoar. Aí é outra conversa. Deus pode te perdoar, te restaurar o Espírito, mas você tem que se arrepender verdadeiramente, sabe? Então Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância.
E às vezes nós desprezamos isso, queridos, sabe? Nós exaltamos outras coisas, deixamos de exaltar o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o justo juiz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que voltará para resgatar a tua igreja, aquele que foi nos preparar morada junto do Pai, aquele que entregou a sua vida, todo o seu sangue, todo o seu sacrifício por mim e por você. Nós deixamos de exaltar Ele, e assim como Sansão, nós queremos fazer a nossa própria história, o nosso próprio jeito. Não é assim que tem que ser. Isso é fraqueza espiritual. E veja a fraqueza emocional na vida dele também. Versículo 21, então os filisteus pegaram ele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarraram com 2 candeias de bronze e giravam ele um moinho no cárcere. Quando Satanás te pega, ele não pega você e fala assim, pecou, fica lá pecando, aí Deus, pecou, te envergonhei. Não, Satanás ele não está contra, ele quer te humilhar, ele quer te torturar, ele quer assim deixar Deus muito triste, porque se tem uma coisa que Satanás ele consegue afetar é Deus, quando ele pega um filho de Deus, ele faz um negócio desse. Então ele pegou, fez tudo isso com Sansão, mudou a aparência dele, cortou o cabelo dele. O que significa isso, pastor? Cortar para o Sansão, que era tirar toda a força. A primeira coisa que Satanás quer fazer na sua vida, ele quer tirar toda a sua força, e a sua força está no Espírito de Deus que habita em mim e habita em você. Talvez você tenha alguma deformidade física, uma sequela de acidente, uma cirurgia, um choque que você tomou, alguma coisa que marcou a sua vida, que muda o seu semblante, mas o pior que você pode perder é ser retirado do Espírito Santo da sua vida, sabe? Sansão também perdeu a sua liberdade, veio a fraqueza emocional porque ele perdeu a sua liberdade. Ele nunca teve imposição nenhuma sobre a sua vida, sempre ele fazia o que ele queria. Agora ele estava como um animal, sem direito de escapar, privado, limitado, contido. Você quer ser aprisionado por Satanás? Eu creio que você não quer, sabe? E a vontade dele é te enfraquecer emocionalmente. Ele começa assim, através do pecado, devagarzinho, vai entrando, e quando vê, você já está envolvido, sabe? Ele também perdeu a visão. Nós lemos aqui, os seus olhos foram transpassados, foi preso num calabouço, cabeça raspada, olhos vazados, entrou em depressão. Essa foi a fraqueza emocional na vida dele, e muitos de nós estão com fraqueza emocional. Satanás conseguiu pegar muitos de nós. Quantas vezes que não passou na sua cabeça, pastor, eu vou desistir, pastor, eu não vou mais nos cultos não, a minha vida está uma sequidão, as palavras parecem que é sempre as mesmas, eu vou cuidar da minha vida, sabe? Você está que nem Pedro. Você está parecendo Pedro, sabe, quando Jesus ali foi crucificado, ele negou 3 vezes, agora eu vou voltar a pescar, não tem mais jeito para mim, mas hoje a palavra do Senhor vem para dizer para você, há perdão para você, há restauração para a sua vida. Jesus, Ele quer você sim, mas eu neguei a Jesus, mas Ele quer você mesmo assim, Ele quer te restaurar porque Ele te ama. Pastor, mas será que Jesus me aceita do jeito que eu estou? Venha como você está, mas não permaneça, porque Deus, Ele quer você, mas Ele quer arrependimento na sua vida, sabe? Então Sansão, ele estava irreconhecível, uma fraqueza emocional, uma fraqueza, todo tipo de fraqueza na vida dele, né? Estava traumatizado, acabou ali para ele, acabou para Sansão. Os filisteus comemorando, pegamos o Sansão, o fortão, né? Que tinha a cabeça do tamanho de um feijão, não sei como que é a música das crianças, né? O fortão do cabelão que tinha a cabeça do tamanho de um feijão, o negócio é assim, né? As meninas sabem ali. Então pegamos, acabamos com a vida de Sansão, e às vezes Satanás ele pega a gente, ele fala assim, agora eu peguei o pastor, agora eu acabei com a vida do pastor, agora derrubei o pastor.
mas ele não sabe que nós temos um Deus misericordioso, eles não sabem que nós temos um Deus que restaura, que cura, que limpa, que recebe o filho pródigo sim, sabe? A palavra de Deus em 1 Coríntios 10, do 12 ao 13, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não caia, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Deus, Ele dá a prova, Ele permite a prova vir, mas Ele te dá o escape, Ele permite você suportar, sabe? Então estava ali a vida de Sansão destruída, uma fraqueza moral, né? Versículo 25 diz lá: e sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chamai ao Sansão para que brinque diante de nós. Ó. Além de tudo, ainda fizeram ele de palhaço. Coisas que a vida faz com a gente, né? Chamaram ele do cárcere e ele brincava diante dele, fizeram ele em pé diante das colunas. E os filisteus ali festejando com Sansão, mas ele estava envergonhado, sabe? Zombando dele, fazendo chacota dele, e é isso que o inimigo quer fazer da nossa vida, para afetar o coração de Deus. Talvez, queridos, você esteja aqui hoje e você tenha falido. Fali, pastor, o negócio não deu certo, fali. Já aconteceu comigo, já fali também, mas Deus me reergueu, sabe? E Deus, Ele pode te reerguer também, sabe? Talvez você esteja fracassado no seu casamento. Pastor, o inimigo destruiu meu casamento, mas Deus pode restaurar o seu casamento, sabe? Talvez você seja um fracassado como marido. Pastor, eu não venho nem no homem ao máximo, a minha mulher me bate, não tem nem uma lei lá, Chico da Penha, para me defender, lá, mas Deus pode te defender, Deus, Ele vai te restaurar, sabe? Deus vai te trazer para o homem ao máximo, e você vai aprender a palavra de Deus. O estado de Sansão, quer dizer, era exatamente esse. Ele conheceu todos os estágios da fraqueza, da derrota. O homem que até então tinha o Espírito de Deus e tinha um poder inigualável, agora era um homem cego, careca, humilhado, tratado como um animal, como um palhaço ali diante dos filisteus. E eu pergunto para você: quais desses estágios você reconheceu aqui na sua vida? Não precisa responder para mim, responde para você mesmo, sabe? Isso aqui, queridos, não é profetada, está escrito na Bíblia, sabe? Sabe, hoje nós temos, queridos, uma das gerações mais fracas, que você não pode ensinar, que a pessoa já se ofende. Você não pode falar da vestimenta da pessoa, que a pessoa já se ofende, desvia e sai da igreja, não quer mais saber da palavra de Deus, sabe? Mas melhor é ouvir a repreensão do sábio, do que ouvir alguém a canção do tolo. Está lá Eclesiastes 7:5. Então hoje aqui, queridos, finalizando aqui, Deus, Ele não está mendigando o seu sacrifício, né? Homens davam a vida, eram mastigados por leões, entregavam suas famílias e estavam firmes ali com Deus. Deus não está mendigando isso com você hoje. Hoje Deus, Ele só quer uma coisa de você: o seu compromisso. Deus, Ele quer a sua obediência. Cadê o amor que você tanto louva, que você tanto fala? Te louvarei, não importa a circunstância. Aí vem a circunstância e você louva coisa nenhuma. Cadê? Deus, Ele quer a sua obediência, sabe? Você canta na igreja, mas você não cumpre na sua vida. Você ouve a palavra, mas você não entra aqui e sai aqui na sua cabeça. E agora, pastor, como que eu posso vencer? Como que eu posso escapar dessa? Como Sansão conseguiu. Como Sansão conseguiu mudar esse quadro terminal e ressurgir e ser classificado como um herói da fé. Lá em Hebreus 11 tem a resposta. Eu vou pedir para a Vivi colocar ali, né? Hebreus 11, versículo 32 e 33, nós vamos ler junto. Olha lá o que diz. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão a Baraque e de Sansão, olha o nome dele lá, queridos, e de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, pode pôr o próximo, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas e fecharam boca de leões.
Ainda que você esteja derrotado, ainda que você esteja numa fraqueza espiritual profunda, você vai fazer como Sansão aqui, e você vai ver que Deus, Ele vai poder vir ao seu socorro. Foi por meio da fé, foi no meio da fraqueza que ele conseguiu extrair um pouco de força. Essa foi a resposta de Sansão, foi pela fé que ele se reanimou. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Pode ser que você esteja humilhado como Sansão, mas ainda assim, se você clamar a Deus, fala: Senhor, só por um momento me devolve a minha fé. Essa fé pode te reerguer, essa fé pode fazer milagres na sua vida, essa fé pode te devolver a alegria de vida, ela pode levar a depressão embora, ela pode levar a doença, o jugo da sua vida pode se renovar, e Deus pode fazer nova todas as coisas sobre a sua vida, sabe? Sansão ali naquele momento, irreconhecível, abatido, ele pensou assim: não, eu não vou aceitar isso não sou palhaço não, eu sou do Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor, o meu Deus é o Deus de Israel, né? Imagino que ele pensou: eu sei em quem eu tenho crido, meu Deus é este, eu nasci para ele. Caiu em si, e ele se arrependeu, e Deus quer isso de você hoje, que você caia em si, que você fala assim: eu não aceito isso que eu estou passando, o meu Deus é muito maior, o meu Deus é grande, esse não vai ser o meu estágio final, sabe? Eu não vou morrer aqui, Deus vai cumprir as promessas que Ele tem para mim. Deus tinha promessas na vida de Sansão, embora ele fez tudo errado, mas ainda assim Deus cumpriu as promessas na vida dele, Ele vai cumprir na sua vida também, sabe? A Bíblia diz que o cabelo dele voltou a crescer, e as suas forças foram renovando, e ali naquele lugar, Sansão matou mais gente do que em toda a sua vida. Querido, quando você começa a se arrepender, as suas forças começam a voltar, os seus cabelos começam a nascer, e tomara, eu estou arrependendo para ver se nasce, né? O diabo não tem a última palavra sobre a sua vida, sabe? O diabo não manda na sua vida, quem tem a última palavra é Deus. Lamentações 3:16 diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que dá esperança na sua vida? Pastor, eu estou passando o pior momento da minha vida, um luto, uma perda, sei lá o que, mas está ruim, pastor. Lembre-se de quando o Senhor te acudiu, lembre-se de quando o Senhor te abençoou, lembre-se de quando o Senhor te levantou. Salmo 40 diz que o Senhor nos tirou de um charco de lama, que Ele nos limpou e nos colocou no lugar de honra. Então lembre-se disso, daquilo que te traz esperança, porque Deus, Ele não se esqueceu de você, Deus não esqueceu das promessas que Ele fez para você. Ele tem o melhor para a sua vida, Ele não terminou os planos dEle sobre a sua vida, sabe? Arrependimento e fé, foi isso que aconteceu na vida de Sansão. Olha que diz Hebreus 11:2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que deu estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Está lá Hebreus 12:2. Jesus é a saída para a sua vida, assim como foi na vida de Sansão, sabe? Juízes 16:28 tem resposta à oração de Sansão, e nós vamos ler 16:28, diz assim a oração de Sansão, cadê aqui? Vamos lá, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que lembres-te de mim e me esforça agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E Deus se lembrou dele. Ele estava abandonado, ele estava humilhado, mas Deus não se esqueceu dele. A palavra de Deus fala: ainda que um pai, ainda que uma mãe te abandone, Deus não esquecerá de você. Sabe, a palavra ao certo diz aqui, ó, Isaías 49:15: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de você. Essa mensagem que Deus te traz hoje, você aplaude ao Senhor, para a honra e glória dele. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Eu quero que você fique de pé, que eu vou orar por você, em nome de Jesus.
Pai amado, Deus santo, Deus querido, te damos graças, Senhor, por este culto, Senhor, por esta palavra que foi ministrada, Senhor. Espero que ela tenha falado ao coração dos meus irmãos, que cada um tenha pegado a porção da qual foi enviada aos seus corações, Senhor, de modo que possa produzir fé nos seus corações, Pai, ainda que tudo diga o contrário, mas que o Senhor esteja com ele, fortificando, consolando, e que teu Espírito esteja impelindo eles, Senhor, a fazer a tua obra e a vencer e a conquistar juntamente contigo, Senhor. Derrame sobre eles esta noite a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, que o Senhor possa estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos, que o Senhor os abençoe e os guarde para todo sempre. Leve-nos, Senhor, de volta aos nossos lares, debaixo da tua paz, da tua proteção, e que possamos ter um final de semana abençoado diante da tua presença. E você ergue a mão bem alto, recebe a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus.